Você que é professor de arte, desenhista, ilustrador, pintor, design, escultor, você que é um apreciador das artes e quer melhorar, aperfeiçoar a sua técnica, você que não conhece, nunca ouviu falar e quer aprender do zero, fica aí, assiste esse vídeo que eu garanto para você que você vai conseguir reproduzir, produzir e criar efeitos visuais de degradê nos seus trabalhos. Eu sou o professor Heraldo, atuo aí desde 2011 profissionalmente, mas antes eu já desenho desde a minha adolescência, já atuei em vários locais e instituições diferentes, já trabalhei com vários públicos diferentes e idades diferentes também, já dei aula para crianças, adolescentes, adultos, idosos. Atualmente eu trabalho com oficinas terapêuticas em artes visuais e trabalho também em outras duas instituições com desenho realista e desenho artístico também. E o recadinho que eu tenho para dar para vocês é que esse vídeo ele é um oferecimento da Rede Regional de Cultura, dos Conselhos dos Municípios Lindeiros e da Itaipu Binacional. Então fica aí o nosso agradecimento, porque sem esses colaboradores esse vídeo não seria possível. E agora então vamos para a nossa técnica. A técnica que eu vou mostrar para vocês, como eu falei antes, é a técnica de efeito de degradê. O material que a gente vai utilizar para fazer esses efeitos é o lápis de cor, né? O lápis de cor ele é um material bem acessível, né? Eu acho que a grande maioria, né, das pessoas já tiveram seu contato com esse material. Então ele é bem acessível e provavelmente você deve ter esse material aí na sua casa. Então prepara o material aí que é o lápis de cor eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês ao decorrer do vídeo, beleza? Mas então fica aí como recado, e o material que a gente vai utilizar então é o lápis de cor, beleza? Então vamos para o vídeo. Beleza então, pessoal, depois dessa belíssima apresentação aí, vocês vão ver agora só a minha mãozinha, tá? Porque fica muito mais fácil daí para vocês poderem visualizar, né? Ver as técnicas, né? Como que você tem que fazer depois, beleza? Sobre o material então que a gente vai utilizar para fazer essa técnica de efeito de degradê nos desenhos, o material vai ser então o lápis de cor, beleza? Como eu estava falando antes, o lápis de cor ele é um material bem acessível, né? Eu acho que provavelmente todo mundo, né? Se não todo mundo, a grande maioria das pessoas já tiveram o seu contato com o lápis de cor. E o lápis de cor pode ser qualquer lápis de cor que vocês tiverem aí na sua casa, beleza? Seja ele de qualquer marca, qualquer modelo, independente do lápis de cor que você tiver, você pode utilizar aí que vai dar certo, beleza? Eu vou explicar um pouquinho então sobre os materiais que a gente vai utilizar. O principal deles, dos materiais que a gente vai utilizar para fazer a técnica é o lápis de cor então, né? Esse lápis de cor aqui que eu vou utilizar tanto para fazer as técnicas ali, os exercícios, né? Quanto para fazer um desenho bem elaborado. O desenho que eu escolhi para fazer, né? Vocês vão ver aí no final do vídeo depois, é sobre o artista Dirceu Rosa. Eu vou falar um pouquinho então sobre esse artista plástico que é o Dirceu Rosa, no qual eu vou fazer um desenho, né, do rosto dele.
para a gente aplicar a técnica do degradê no desenho. E depois eu volto falando um pouquinho mais sobre os outros materiais que a gente vai utilizar. Mas o principal é o lápis de cor, beleza? O Dirceu Rosa, então, ele é um artista plástico aqui da cidade de Cascavel, que é onde eu resido também. Eu já tive o privilégio, o prazer de conhecer esse artista pessoalmente em uma palestra, há alguns anos atrás. Se você não conhece o Dirceu Rosa, ele lançou um livro há um tempo atrás sobre as obras dele. É bem interessante também, você pode estar adquirindo esse livro sobre esse artista. Se você estiver passando por Cascavel, algumas das obras do Dirceu Rosa estão no centro da cidade, aqui de Cascavel, né? O famoso Dedão de Cascavel é uma das obras do Dirceu Rosa, e também a Nossa Senhora da Aparecida, que fica do lado ali da catedral. O Dirceu Rosa, então, ele reside no seu próprio ateliê. Então, se você também tiver a oportunidade de conhecer a casa do Dirceu Rosa, que também é seu ateliê, você vai visitar várias obras, né, dele que estão dentro da própria casa. A casa dele é o seu próprio ateliê. Então, se você estiver passando por aqui, né, dá uma passadinha lá, conhece o trabalho dele. Eu já trabalhei em uma instituição aonde tinha uma obra do Dirceu Rosa também. Então, tenta pesquisar na sua cidade, se por acaso tem alguma obra do Dirceu Rosa por aí, em algum lugar da sua cidade. Por exemplo, eu já trabalhei em uma instituição de ensino que tinha uma obra do Dirceu Rosa. O Dirceu Rosa, ele é um escultor, então, né? E você pode visitar a casa dele, onde você vai conhecer várias obras dele na própria casa dele, onde fica o seu próprio, onde fica o ateliê dele também, tá? E, bem recentemente, o Dirceu Rosa, ele fez uma obra intitulada Os Pioneiros, aqui na cidade de Cascavel. Ela fica do lado do Teatro Gilberto Mayer, e foi uma homenagem sobre os pioneiros, né, aqui da cidade de Cascavel. Alguns dos elementos que tem na obra dos pioneiros aqui do Dirceu Rosa, tem a cobra, né? A cobra cascavel nessa obra dos pioneiros, um machado que representa a força dos trabalhadores, e as mãos que são uma marca do artista, né? Se você não conhece o Dirceu Rosa, né, você vai perceber que acho que todas as obras, se não todas, a grande maioria das obras dele, as mãos estão bem presentes nas obras deles. Várias mãos, né, na mesma obra se misturam junto com a obra. Então, o fato de você perceber que terá várias mãos, dedos, né, na obra do Dirceu Rosa é normal, é comum, já é a marca desse artista, beleza? Essa obra, ela está então em anexo ali com o Centro Cultural Gilberto Mayer, que é um teatro aqui de Cascavel, e você pode visualizar, porque ela fica bem na calçada. Então, você pode ir lá, tirar uma foto, não só nessa obra, mas em todas as outras obras que você encontra aqui na cidade, beleza? Agora que a gente aprendeu um pouquinho sobre o artista, né, o Dirceu Rosa aqui, que é o desenho que eu vou fazer um desenho do Dirceu Rosa e depois aplicar os efeitos do degradê com lápis de cor nesse desenho do Dirceu Rosa. Mas
Procure pesquisar, se aprofundar mais, que nem eu falei, ele já tem um livro, se eu não me engano, ele já tem 2 livros, né, publicados sobre as obras dele. Então você pode pesquisar sobre a vida, a obra desse artista, e também você pode visitar a casa dele, que é o próprio ateliê dele. Você pode também encontrar as obras dele na cidade. Aqui em Cascavel, por exemplo, tem algumas obras dele no centro da cidade. E também pode ser que na sua cidade tenha alguma obra desse artista, beleza? Então, o material que a gente vai utilizar é o lápis de cor. Lápis de cor, qualquer um, pode ser qualquer lápis de cor. Esse lápis de cor aqui que eu estou utilizando é o lápis de cor da Faber-Castell de 48 cores e ele é o não aquarelado, tá? Não é aquele lápis aquarelado. Se você tiver o aquarelado, pode ser também, não tem problema. Pode ser o aquarelado, pode ser esse aqui que é normal, é tradicional, não é aquarelado. Pode ser qualquer outra marca e pode ser qualquer outro modelo também da Faber-Castell ou de qualquer outra marca, beleza? Além do lápis de cor, então, a gente vai utilizar uma régua, pode ser qualquer régua, borracha, né? A gente vai utilizar também, tanto para aplicar no efeito ali, a gente às vezes consegue utilizar um pouquinho a borracha, apontador, né? Apontador ou estilete, né? Se você for criança, utiliza o apontador, né? Tanto faz, pode ser, tem gente que prefere apontador ou estilete, pode ser qualquer um dos dois, mas se você for criança, então opte ali por utilizar o apontador, beleza? Um lápis, né? Só para você fazer tanto os exercícios, porque eu vou falar muito durante o vídeo, às vezes você vai ter que pausar o vídeo, fazer alguma anotação, então utilize qualquer lápis, pode ser qualquer lápis de escrever. Esse aqui é um lápis H da Faber-Castell, mas pode ser qualquer outro tipo de lápis. Um pedaço de papel higiênico, tá? Ó, um pedaço de papel higiênico, você já vai descobrir por que a gente vai utilizar isso aqui também. Esse material aqui, que é um esfuminho, tá? Se você não tiver um esfuminho, né, você vai poder utilizar o papel. Se você quiser substituir o esfuminho, você pode usar também um cotonete. Eu tô sem cotonete aqui, mas você pode utilizar também o cotonete no lugar do esfuminho, no lugar do papel, porque eles vão servir para a mesma coisa, tá? Se por acaso você tem um esfuminho, você precisa de uma lixa para poder limpar o seu esfuminho, tá? Então, a gente sempre limpa o esfuminho na lixa. Esse aqui é só um esfuminho um pouquinho menor, tá? O esfuminho ele tem alguns tamanhos, então tem um pequeno, um grande, né? Mas serve para a mesma coisa, só vai variar o tamanho. E uma lixa, né? Caso você tenha um esfuminho, você precisa limpar o seu esfuminho na lixa, ou você pode limpar o seu esfuminho em algum papel também, tá? Para tirar o excesso de grafite, né? Sujeira do esfuminho. Sobre o material, é isso então que a gente vai utilizar, beleza? Eu já dei algumas adiantadas em alguma coisa ou outra aqui do exercício, né? Eu vou deixar a caixa de lápis de cor aqui no cantinho, porque eu já separei os lápis que eu vou utilizar, beleza? Vocês podem escolher as cores que vocês quiserem. Eu separei algumas cores aqui já, mas vocês podem utilizar as cores que vocês quiserem, beleza? Então, para começar esses efeitos, né, os efeitos visuais, né, a gente vai trabalhar primeiro as tonalidades, os tons, tá? Eu já vou passar para vocês a escala tonal, né? Mas o que são os tons ou as tonalidades? Os tons ou as tonalidades, elas vão estar presentes né, quando a gente trabalha o colorido. Eu vou dar um exemplo aqui dos azuis, que é o que a gente vai fazer, né? Existe vários tipos de azuis, né? Não existe um tipo só de azul, de cor azul. Vai existir aí
um azul mais claro, um azul mais escuro, um azul que puxa um pouquinho mais para o roxo, um azul mais arroxeado. Pode, se você jogar aí, por exemplo, azul com amarelo, você vai descobrir uma outra cor aí que é o verde, por exemplo. Então, existe vários tipos de tonalidades, de tons. Então, as tonalidades são os tipos diferentes de cores que existem, né? Os vários tipos. Aí, você pode fazer essa escala tonal, né, das suas cores com os seus lápis de cores, né? A gente vai fazer, né? Você vai fazer essa escala tonal. Como? Escolhe uma cor, né? Eu escolhi o azul para fazer essa escala tonal. Eu separei alguns lápis de cores azuis, né? Eu acho que até tinha mais, mas eu separei só esses aqui, né? Você faz a mesma coisa. Separa alguns lápis da cor que você quiser, né? Pode ser vermelho, se não me engano eu fiz com vermelho também essa escala que eu já vou mostrar para vocês, né? Mas eu peguei vários lápis de cores, né, na cor azul, né? E fiz uma escala tonal. Como que eu fiz essa escala tonal? Eu comecei do mais claro, né, até chegar no mais escuro. Tentando intercalar entre esse claro e esse escuro, alguns lápis que a gente chama de tons médios. Então, eu peguei um lápis de tom azul claro, né? Lápis de cor no tom azul claro, né? E um lápis de cor azul no tom escuro, um tom de azul mais escuro. E no meio desses, né, do claro e do escuro, eu coloquei alguns outros, né, lápis de cores que são os tons médios, né, os medianos, que não são nem claro nem escuro, eles estão ali no meio, estão intermedianos. Eles estão ligando os claros, né, com os escuros, beleza? E como que você consegue chegar, né, como que você vai conseguir chegar nessa classificação, como que você consegue colocar nessa ordem, como que você classifica qual que vem primeiro, qual que vem em segundo, qual que vem em terceiro, como que você coloca nessa ordem para você fazer a sua escala tonal, né? Aqui como exemplo na cor azul, você pode usar qualquer outra cor, tá? Eu vou mostrar mais alguns exemplos de como que você faz essa escala. Essa escala vai ser importante para você trabalhar o degradê depois. Então primeiro a gente faz isso aqui que é simples, né? Você só tem que pegar ali os lápis de cores mais claros, uns que são mais ou menos e uns que são mais escuros e colocar eles em ordem. Você pode começar ele pelo escuro, você pode começar ele pelo claro e escurecendo, né? Eu fiz desse jeito, mas você pode começar do escuro e clareando também. Na escala tonal, no degradê, eu vou mostrar de um jeito um pouquinho diferente, beleza? Mas para você conseguir esse resultado antes, que tá certinho, bonitinho aqui, você tem que fazer isso aqui primeiro, não tem outro jeito. Você tem que ir testando, testando, até você conseguir achar a sua escala, né? Com os seus lápis, com as suas cores, porque vai variar, né? Vai variar de lápis, de marca, né? De tonalidades, cada marca, cada modelo vai ter uma cor diferente, né? Então aí na sua casa, o que que você faz? Testa antes. Testa a cor que você escolheu, né? Risca ali, pinta ali um pedacinho, vê o tom dessa cor, se ele é claro, se é escuro, né? No meu, né? Nesse lápis aqui, eles colocam o nome, né? Eles colocam o nome no lápis, né? Fica um pouco mais fácil de você identificar, mas não tem problema nenhum. O que você tem que fazer é ir testando as suas cores, o seu lápis, o seu material. Pega aí uma folha, um rascunho e vai testando, testando, até você conseguir chegar nesse resultado aqui, beleza? Então eu separei aí o azul claro por primeiro, o azul
azul, né? Azul que seria o azul da cor primária, né? Em segundo, azul céu em terceiro, azul turquesa, né? Em quarto e último aí o azul real. A gente pode separar então mais ou menos aí esses dois tons aqui como claro, né? Esse aqui como médio, esses dois aqui como escuro, por exemplo. O importante é você separar mais ou menos em três partes iguais. Uma parte para o claro, uma parte para o médio e uma parte para o escuro, beleza? Não precisa, né, você dividir ali, por exemplo, aqui deu 5 casinhas, então não tem como dividir em 3. Então ficou 2 para o azul, 1 para o médio e 2 para o escuro. Não tem problema. O importante é você dividir mais ou menos em 3 partes iguais, beleza? Com o verde, eu fiz um pouquinho mais, né? Porque às vezes você tem mais opções de alguma cor do que outra, mas enfim, né? Separa aí os lápis com as cores que você quiser. Você pode separar eles no azul, no verde, tentar fazer mais ou menos igual aqui, né? Da mesma forma, separa mais ou menos ali os claros, né? Os mais ou menos, né, que são os médios, e os escuros, né? E como eu falei antes, né, esses lápis aqui, eles, né, levam a nomenclatura da cor, né? Levam o nome da cor, né? Então eu coloquei primeiro aqui o verde água, depois o verde claro, o verde folha, o verde pinho, o verde que seria, né, o primário também, né? O verde escuro e o verde mar, beleza? Então ficou também essa escala cromática aqui, essa escala tonal do verde, começando mais, né, pelos claros, passando pelos médios e terminando pelos escuros. Mesma coisa, faz mais ou menos em 3 partes iguais, né? Aqui dá para separar eles, né? Os 3 aqui primeiros no claro, os 2 aqui em tons médios e os últimos aqui tons escuros, né? Ficou os claros ficaram com um a mais, mas não tem problema, tá? E como que você consegue fazer essa escala tonal do verde? Mesma coisa, né? Aqui no verde, como tinha muita opção de verde, eu acabei fazendo, né? E percebendo, então eu acabei eliminando alguns tons ali que ia ficar muito grande, muito extenso e não precisava. E já esses tons de verdes aqui já se misturavam, né, com outras cores, já puxavam um verde com azul, um verde com vermelho, um verde com alguma outra coisa, então já saía uma outra cor bem diferente do que seria a proposta do verde, né? E testando, vai eliminando, vai colocando cada um no seu lugar. Ó, por exemplo, esse aqui foi primeiro, depois foi por segundo, e depois você vai tentando encaixar, né? Sempre você vai tentando encaixar, né? E daí você vai conseguir o resultado final. Beleza? E por último, então, a escala tonal, essa escala de tonalidades, escala de tom, escala cromática da cor vermelha. Quando vocês fizerem em casa, aí, quando vocês estiverem treinando aí em casa, exercitando, escolhendo as cores, façam esse rascunho antes, né? Façam esse rascunho antes aqui, porque vocês vão perceber aí na casa de vocês, com o lápis de cor de vocês, que às vezes a cor que está no lápis é diferente quando você passa para o papel. Então é sempre bom, sempre importante você testar esse lápis de cor antes em algum rascunho, alguma coisa, principalmente quando você for fazer o seu desenho. Quando você tiver o seu desenho pronto, né? Você desenhou e você vai colorir ele com lápis de cor, ou, né? Aqui no caso a gente vai usar o lápis de cor. Pega um rascunho, deixa do lado e fica fazendo isso aqui, né? Para você testar o lápis, porque às vezes a cor do lápis, né? Quando você olha só o lápis, ele vai ficar um pouquinho diferente quando você passar ele para o papel, beleza? E aqui também, então, eu coloquei
né, o lápis vermelho, o vermelho escuro, né, o vermelho que seria, né, o primário, né, o vermelho fúcsia, o vermelho vinho, o vermelho púrpura, beleza? Agora sim, a gente vai fazer então o efeito de degradê, né? Eu vou passar para vocês algumas técnicas, se eu não me engano tem 5 técnicas ali, uma que diferencia um pouquinho da outra, mas o princípio básico é o mesmo, né? A gente vai começar com um princípio básico, uma técnica com um princípio bem básico, né? E as outras daí vão ganhando um pouquinho de diferença entre uma e outra, né? Você vai ter mais opções para você utilizar no seu desenho, né? Dependendo da situação do seu desenho, que desenho que é, né? Você vai escolher a melhor técnica ali para você aplicar depois, tá? Então, começando então esse efeito visual de degradê com um lápis de cor, com a primeira técnica, o mais tradicional que existe, beleza? É o mais comum, é o que você mais vai ver, talvez você já até tenha feito já. Vamos escolher aqui qualquer uma das cores, né? Vamos escolher esse vermelho aqui, por exemplo. Peguei o vermelho escuro, né? Vou aproveitar e apontar esse vermelho aqui. Uma coisa que vocês vão perceber, que eu já vou explicar para vocês agora, que não muda muito, é uma coisa que não vai mudar muito, vai estar presente em quase todos aqui que eu vou mostrar para vocês. Como que você vai aplicar no papel, né? Você vai utilizar ou a ponta do seu lápis, você vai utilizar ou a ponta do seu lápis, né? Com o lápis mais de pé, então você vai utilizar mais a ponta do seu lápis, ou você pode deitar o seu lápis, né? Ó, você pode deitar o seu lápis, tenta segurar aí de uma forma confortável e firme, né? Que fique firme na sua mão, para o lápis não ficar balançando ou ficar desconfortável, mas você vai ter que utilizar o corpo do grafite, tá? Então você tem que deitar bem o lápis. Então você utiliza o corpo do grafite para fazer esse outro tipo de linha aqui, né? Esse outro tipo de efeito quando você vai fazer, né? Ou você usa a ponta, ou você usa o corpo do grafite, né? A ponta eu aconselho você a utilizar mais quando são espaços pequenos, quando você vai fazer um espaço pequeno. E você utiliza daí o corpo do grafite quando é um espaço maior, beleza? A ponta você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, que ela pode marcar um pouquinho mais o seu efeito, né? Com o corpo do grafite é um pouco mais difícil disso acontecer. Então, se você não, se você por acaso está um pouco apreensível, um pouco com dúvidas ainda, usa o corpo do grafite, que daí não vai ficar marca nenhuma no seu desenho, né? No seu efeito, beleza? Você também vai utilizar, né? Você vai fazer o degradê pelo menos mais de uma direção diferente. Então, você faz de cima para baixo, você faz de um lado para o outro, você pode fazer em diagonal. Então, pelo menos mais de uma direção diferente. Aqui, a gente vai dividir, então, os tons, né, que a gente viu ali antes, né, da escala tonal, o que é escuro, o que é médio, o que é claro. A gente vai utilizar, na verdade, apenas um lápis com o tradicional. Esses aqui vão ser os tons escuros. Tons escuros, eu vou passar a caneta aqui para vocês enxergarem melhor. Então, esses aqui, né? Essa divisão aqui vai ser dos tons escuros, né? Quais são os tons escuros do vermelho que eu tenho? Você pode olhar lá na tua escala cromática, lá na escala tonal. Beleza? Ó, são esses tons de escuro que você tem. São os últimos.
né? Lá, né? Aqui a gente vai começar pelo escuro, porque para fazer o degradê, começar pelo escuro é mais fácil. Aqui no meio sempre vai ser os tons médios, né? E por final, né, vamos ter os tons claros. Eu vou fazer alguns esqueminhas aqui para você entender um pouquinho melhor, né? Nos tons escuros eu vou colocar um sinalzinho de mais, nos tons médios um sinalzinho de mais ou menos e nos claros um sinalzinho de menos. Aqui nos escuros eu vou colocar 100%. Aqui nos médios eu vou colocar 50%. E aqui nos claros eu vou colocar 1%. Beleza? Agora, o que significa esses sinais aqui e essas porcentagens? Os tons, vocês já sabem o que é, né? Vocês já sabem o que significa os tons escuros dos vermelhos, os tons escuros dos médios, os claros, né? Você já sabe o que são tons, né? Esse sinalzinho de mais aqui nos escuros, ele vai representar que nos escuros você vai ter que fazer com mais força, né? Você vai pressionar com mais força o seu lápis de cor no papel, quando você estiver fazendo o degradê, né? Você vai também passar mais vezes no local do tom escuro, né? Você vai passar, vai passar, vai passar, vai passar várias e várias vezes aonde for escuro. E também você vai segurar mais próximo da ponta do seu lápis, beleza? Nos tons médios, então, esse sinalzinho aqui, né, vai significar o quê? Você já não vai pressionar tanto, você vai pressionar, você vai apertar o seu lápis de cor no papel mais ou menos, não vai apertar com tanta força, você não vai passar tantas vezes aqui nos tons médios o seu lápis, né? E você também pode segurar mais no meio do lápis, que vai ajudar a deixar a sua mão um pouquinho mais leve, porque você não pode deixar a tua mão pesada, com força, né, aqui nos médios. Então, você pode segurar mais no meio do lápis, que vai ajudar a não pressionar tanto, a não deixar a tua mão tão pesada, porque nos médios você não precisa de tanta força. E nos claros, né, nos tons claros, o sinalzinho de menos quer dizer o quê? Você vai pressionar mais, bem menos, né? Você vai deixar a tua mão bem mais leve, não vai pressionar com tanta força, não vai passar tantas vezes no mesmo lugar, né? Você passou uma, duas vezes, já vai ser o suficiente. E você pode também daí segurar mais longe da ponta do lápis. Então, nos claros, você pode segurar mais longe da ponta, que vai ajudar a deixar a tua mão mais leve, beleza? Então, vamos começar o tradicional fazendo, então, corpo do grafite, né? Já deitei o meu lápis aqui, ó, né? Não vou usar a ponta, vou usar o corpo do grafite, né? Vou passar pelo menos mais de uma direção e vou fazer um movimento circular também. Lembrando do sinalzinho de mais, né? Dos 100% aqui do tom escuro. Quando eu chegar, né? Eu já estou passando aqui já estou passando dos tons escuros para chegar nos médios, né? Imagina que, né? O degradê, ele significa essas passagens de tons mais suave, né? Lá na escala tonal, estava dividido em quadradinhos, né? Tinha vários quadradinhos marcando o que era cada um deles. Então, no degradê, quando você vai fazer o degradê, você vai passar de um tom para o outro mais suave. Você não vai deixar tão marcado essa passagem de tons. Então, quando você estiver saindo de um tom para entrar em outro, o que você faz?
você vai diminuindo. Você vai diminuindo a sua força, né, na sua mão, você não faz tanta pressão. Imagina que você está freando um carro. Quando você está freando um carro, você vai freando bem devagarzinho, né, para parar o carro. Você faz a mesma coisa. Quando você estiver saindo de um tom para entrar em outro, você vai parando bem devagarzinho, né? Então, ó, eu começo com a mão pesada. Aqui eu vou passar já outra direção. Eu fiz, né, de cima para baixo, agora eu vou fazer de um lado para o outro. Movimento circular, corpo do grafite. No escuro eu pressiono com força, né, passo várias vezes no mesmo lugar, né, e eu tô quase já chegando nos tons médios. Então, quando eu chego nos tons médios, eu já dou uma boa diminuída. Ó, vou freando, ó, vou bem devagarzinho. Vou passar mais uma vez aqui no tom escuro, né, ó, com força, segurando perto da ponta, com o movimento circular na mão. Vou percebendo que eu estou chegando perto dos médios e já vou diminuindo. Beleza. Agora, né, você vai fazer os médios, então, né? Os médios, eles começariam aqui, né, onde está mais ou menos dividido. Eu dividi só embaixo, né, porque dentro da tabelinha eu não posso dividir mais, né? O degradê, ele não tem divisões, é como se passasse de um tom para o outro, como se fosse um só, sem divisão de tons. Quando eu for começar o médio, quando você for começar o médio, você vai iniciar esse tom médio um pouco mais atrás. Você não vai começar ele onde ele deveria dar início, né? Ele deveria começar aqui, né? Mas não, começa o tom médio já segurando aqui no meio, né? No meio do lápis, sem pressionar muito, né? Começa ele um pouquinho atrás, né? E vem jogando esse tom médio para frente, ó. Vem jogando ele para frente. Começa lá, tô chegando perto do claro, já vou dando aquela diminuída, né? Lembra lá do freio do carro e vai parando aos pouquinhos, né? Faço uma outra direção aqui, né? Ó, sempre começa um pouquinho atrás, ó. Começa lá atrás e vem trazendo o seu médio para frente. Chegando perto do claro, já dá aquela boa diminuída. Vou passar mais uma vez aqui, ó, começo lá atrás e venho trazendo. Tudo isso utilizando apenas um lápis até agora. Eu não estou usando outra cor com outra tonalidade. Eu estou tentando fazer com que esse lápis, né, me proporcione vários tons. De um único lápis eu consigo, então, trabalhar ele mais escuro, mais médio e mais claro. Vou passar mais uma vez aqui, né, no médio, que daí eu acho que já vai ser suficiente. Beleza, agora o claro, né? Você vai fazer a parte do claro, né? Reduzindo tudo. Então, imagina que o claro, ele vai ser o contrário do escuro. Tá? Então, tudo que você fez no escuro, você reduz tudo. Então, segura lá na ponta do lápis, né? Vai começar o claro, né? Começa lá atrás. Começa lá atrás e vem trazendo esse claro para frente agora. Com a mão bem leve, movimento circular, corpo do grafite, mais de uma direção que nunca vão mudar muito, né?
Vou fazer uma outra direção aqui, ó, vou fazer uma outra direção, uma direção diferente do que eu estava fazendo, mesma coisa. Estou segurando lá longe da ponta, deixando a minha mão mais leve. Movimento circular, olha como você tem que fazer uma bolinha, ó. Pode fazer bem rapidinho. Vem trazendo. Vem espalhando, deixando bem suave, bem harmônico. E pronto, beleza. Finalizamos aí, né? Um dos primeiros, né? Uma das primeiras técnicas do degradê, que é o mais tradicional, utilizando apenas um lápis, né? Desse único lápis, né? A gente conseguiu extrair aí então 3 tons: escuro, médio e claro. Pessoas do meu coração, eu sei que eu falei para vocês que eu ia passar para vocês 5 técnicas diferentes, né, do degradê, mas o nosso tempo de vídeo aí tá estourando, tá no máximo, não vai ter como eu passar para vocês as outras 4 técnicas. Vou passar aqui para vocês como seria, né? Mas façam o seguinte, pessoal: curtam, comentem e compartilhem, né? Pedindo mais a continuação desse vídeo, quem sabe aí nossos colaboradores possam fornecer mais um vídeo aí para vocês, beleza? Então comentem, compartilhem, curtem com todos esse vídeo aí, pedindo a continuação, pedindo mais. Eu posso trazer outras técnicas também. Por exemplo, eu gostaria de passar para vocês o esboço que eu fiz do Dirceu Rosa, como que eu fiz o início dele, mas também não vai ser possível. Vai ser um vídeo bem acelerado aí para mostrar para vocês, do começo dele até o final, né? Eu nem comecei a colorir, só fiz um esboço dele aqui. Eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui quais seriam as outras 4 técnicas do esboço que eu passaria para vocês, né? A gente fez a primeira, essa aqui seria a segunda que a gente faria, né? Que é um pouco diferente já, né? Que é a invertida, começando pelo claro primeiro, né? E já ia explicar, né? Tem algumas coisas parecidas aqui, né? Mas seria um pouquinho diferente da primeira, né? A terceira aqui, né? Seria daí sim com as tonalidades, né? No primeiro a gente só utilizou um lápis, né? E aqui a gente pelo menos iria utilizar 3, né? 3 tons diferentes, né? Para fazer o degradê. Aqui seria, né? Trabalhando, já até tinha feito, né? O degradê com o lápis roxo, né? Com esse lápis aqui, e a gente utilizaria o lápis branco para clarear esse degradê e o lápis preto para escurecer esse degradê. E por último daí, né, utilizando o papel, o esfuminho, né, aqui utilizando com o papel, aqui utilizando o esfuminho, né, aqui tá o esfuminho e aqui o papel que eu tinha mostrado para vocês antes, mas realmente não vai dar tempo, pessoal. O que vocês podem fazer então é comentar, compartilhar, curtir esse vídeo e pedirem, né? Peçam aí, vamos ver se, né, a gente consegue uma continuação desse vídeo, uma parte 2, onde eu posso mostrar essa continuação aqui ou trazer uma outra proposta, né? Eu posso trabalhar também a questão do esboço, do desenho, né? Agora fiquem aí com o restante do vídeo, né? Onde eu fiz, né, o desenho aqui do nosso artista plástico Dirceu Rosa, onde eu vou colorir também. Aqui ele só está no esboço, eu vou colorir ele com lápis de cor, fazendo então o nosso efeito de degradê no Dirceu Rosa. Vamos fazer ele colorido. E depois no final eu volto aí para me despedir de vocês, beleza? Até mais então.
E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. O Dirceu Rosa está pronto aqui, já finalizado. Já eu mostro para vocês no detalhe aí. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e comentem aí o que vocês acharam, se vocês querem uma continuação, já que a gente não conseguiu trabalhar todas as técnicas, se vocês querem outras técnicas e quais técnicas vocês querem. Vamos deixar o nosso agradecimento novamente à Rede Regional de Cultura do Conselho dos Municípios Lindeiros e da Itaipu Binacional. Um forte abraço, se cuidem. Vou deixar o finalzinho do vídeo aí com o desenho do Dirceu Rosa nos detalhes com vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!